Olá, pessoal. Estamos aqui dando continuidade ao nosso conteúdo de química e hoje vamos falar um pouco sobre cálculos químicos. Antes de começar, eu quero relembrar vocês alguns conceitos que vocês devem ter estudado no primeiro ano, né? Lá no primeiro ano, vocês estudaram que a matéria é formada por átomos, né? Vou até anotar aqui, deixa eu pegar uma caneta. Formada por átomos. Átomos que são iguais entre si, eles formam o que a gente chama de elementos químicos, né? Só que vocês, daqui a pouco eu falo sobre isso. E cada elemento químico que se conhece na natureza se encontra organizado na tabela periódica, que é um instrumento que a gente deve usar para consultar. Ninguém precisa decorar nada que está aqui. A tabela periódica foi criada para que a gente possa consultar. E dentro das informações que a gente tem, eu vou levar um pouco para perto, usar aqui, por exemplo, o hélio. A gente tem informações como o símbolo do elemento químico, o nome do elemento químico, a sua massa e seu número atômico, né? Lembrando que o número atômico está relacionado com a quantidade de prótons que existe no núcleo do átomo e a massa relacionada ao seu peso atômico, né? E onde eu quero chegar com isso? A gente vai começar a falar sobre a parte quantitativa de reações químicas. E para isso, a gente vai começar a usar com uma certa frequência a tabela periódica para extrair essas informações referentes às massas dos elementos químicos que vocês encontram aqui. Quase toda a tabela periódica, as informações de massa estão na parte de baixo, tá? Caso não esteja na parte de baixo, a tabela vai indicar um material, uma parte como essa aqui, onde mostra qual é o. Está tão desfocado. Qual é a posição do número atômico, qual a posição do número da massa atômica, certo? Bem, e onde eu quero chegar com isso? A gente vai usar muito isso? Vai. E a gente vai fazer alguns cálculos matemáticos? Vamos também, né? Bem, voltando aqui ao que eu estava falando, os elementos químicos, eles não estão isolados naturalmente na natureza. E o que significa dizer isso? Significa dizer que lá no primeiro ano também a gente vê que os elementos eles vão através de algo chamado ligações químicas dar origem ao que a gente chama de substâncias, né? E essas substâncias, elas podem ser dois tipos. Podem ser substâncias simples e podem ser substâncias compostas. O que seria uma substância simples? Seria uma substância formada pelo mesmo elemento químico, como o gás oxigênio, o gás nitrogênio, o elemento hélio, o gás hidrogênio. Ou seja, uma substância simples é formada por apenas um tipo de elemento químico. Enquanto a substância composta, como a água, o gás carbônico, o ácido sulfúrico, são formados por mais de um elemento químico, tá? Quando a gente vai trabalhar com a parte quantitativa de reações químicas, a gente vai precisar de algumas informações referentes a massas atômicas das substâncias. Desculpa, os elementos químicos que compõem as substâncias. Todas essas informações que vocês encontram aqui, elas foram determinadas experimentalmente, tendo em consideração o átomo de carbono como referência, né? E a massa atômica, ela apresenta uma relação de quantas vezes a massa desse átomo é maior que 1/12 de massa do isótopo do carbono 12, né?
Enfim, a gente não precisa entrar em tantos detalhes, mas a gente precisa entender que todas essas massas que a gente encontra aqui, elas foram construídas com base na comparação do elemento químico carbono. A partir do elemento químico carbono, que a massa de outros elementos químicos foram determinadas para que a gente tivesse assim a tabela periódica que a gente conhece hoje em dia, né? Bem, e qual é o papel da tabela periódica aqui nessa aula de hoje, né? A gente vai fazer alguns cálculos químicos hoje referentes a questões como massa molecular, né? Quando a gente fala de massa molecular, a gente está falando da massa total de uma substância, não necessariamente molecular, tá? Porque lá no primeiro ano, eu acredito que vocês viram que as substâncias elas podem ser iônicas, metálicas ou moleculares, né? As substâncias elas podem ser iônicas, metálicas e moleculares. E essa classificação vai ser dependente da forma como elas se unem, né? As substâncias iônicas são formadas através de ligação iônica, substâncias metálicas através de ligação metálica e substâncias moleculares através de ligações covalentes, tá? Quando a gente fala massa molecular, isso serve para qualquer tipo de substância, seja iônica, metálica ou molecular. Para que a gente entenda um pouco sobre massa molecular, a gente tem que levar em consideração, de forma geral, o que seria a massa molecular de uma substância, né? Quando a gente fala de massa molecular, a gente está falando do somatório das massas atômicas dos elementos que compõem a substância. Então, o que a gente vai fazer é somar os elementos químicos a massa dos elementos químicos que constituem uma substância. A partir de quê? Usando como referência as suas fórmulas químicas, tá? Por isso que a gente fez aquele exercício bem detalhado nas semanas anteriores, porque mais do que nunca isso vai ser importante para que a gente entenda como esses cálculos são feitos. Para que a gente seja um pouco mais direto, vou fazer aqui com vocês alguns exemplos práticos para que a gente entenda como esse cálculo é feito, né? Começar aqui pelo oxigênio. Qual será a massa molecular do oxigênio? Desculpa, é massa molecular. Quando a gente olha para a tabela periódica, a gente vê que o número atômico o número de massa do oxigênio é 15,999. Só que geralmente se costuma dizer que o oxigênio tem massa atômica igual a 16U. Esse U representa unidade de massa molecular. Só que na fórmula aqui, eu tenho quantos oxigênios? 2. Então, significa dizer que a massa molecular vai ser 16 vezes 2, que vai ser igual a 32U. Ou, em alguns casos, vocês vão encontrar UMA, que é a mesma coisa que... Deixa eu colocar aqui no cantinho. Unidade atômica. Certo? Entre parênteses, para não ficar tão bagunçado. Vamos para outro exemplo aqui. Vamos pegar molécula de... a substância gás hidrogênio. Quando a gente olha na tabela periódica, a massa do hidrogênio é 1,0079, né? Quando a gente faz o arredondamento matemático, a gente vai ver que essa massa é igual a 1. Só que aqui, ó, são 2 átomos nessa molécula. Então, 1 vezes 2 dá 2U, tá? Vamos agora pensar
em moléculas maiores. No caso, vamos pensar agora em substâncias compostas. Vou começar aqui pelo metano, CH4. É uma substância formada pelos elementos carbono e hidrogênio. A massa atômica do carbono, de acordo com a tabela, é 12,011. Só que geralmente a gente vai usar 12. 12U. E a do hidrogênio, como a gente viu anteriormente, é 1. Podemos somar tudo isso aqui? Não ainda, porque a gente tem que se levar em consideração as quantidades que cada elemento se faz presente na molécula de metano, CH4. Carbono, eu só tenho 1, então é 12 vezes 1. E o hidrogênio são 4. 1 vezes 4. Quando eu fizer essa multiplicação aqui, vai ser igual a 12 vezes 1, 12. 1 vezes 4, 4. 12 mais 4, 16U. Significa dizer que a massa molecular do metano, CH4, é igual a 16. Fazer mais outro exemplo aqui com vocês. Vamos agora para ácido sulfúrico, H2SO4. É formado por hidrogênio, enxofre e oxigênio. H, hidrogênio, S, enxofre, O, oxigênio. O hidrogênio, como a gente viu anteriormente, a massa é 1. O enxofre, a massa é igual a 32,065, só que a gente usa o 32, quando fizer o arredondamento é 32. E o oxigênio, 15,99, que quando arredonda vai ser igual a 16U. Na prova do Enem, não se dá a tabela periódica, mas se dá as massas moleculares quando for preciso fazer alguma questão. Todo ano cai uma questão que envolve isso. Todo ano cai uma questão que envolve isso. Agora vamos ver se a gente precisa multiplicar pelas quantidades. Claro que a gente precisa, né? Hidrogênio são 2, né, que eu tenho aqui. Então, 1 vezes 2. Enxofre, S. Não tem, é só 1. Oxigênio, 4. Vamos aqui para as multiplicações e ver quanto dá. 1 vezes 2 dá 1. 32 vezes 1 dá 32. 16 vezes 4. 16 vezes 4. 4 vezes 6 dá 24. Vai 2. 4 vezes 1 dá 4. Mais 2, 64. Então, a massa molecular do ácido sulfúrico vai ser a soma desses valores aqui. 1 mais 32 mais 64. 2 mais 1, 3. 3 com 4 dá 7. 3 mais 6 dá 97. Tem uma coisa estranha aqui nesses cálculos, mas é isso mesmo. 97 o 16 vezes 4. Deixa eu só confirmar esse valor aqui, pessoal, porque eu tô achando algo muito estranho. Só para confirmar mesmo. 16 vezes 4, 64. Mais 3, mais... É isso mesmo, 97, tá? Talvez tenha dado diferente aqui, porque geralmente quando tem arredondamento os valores podem variar, tá? Mais um exemplo aqui para vocês. CO2, gás carbônico. Carbono, eu já usei aqui agora há pouco, né? Tem massa igual a 12U. Oxigênio, eu vi agora há pouco que é 16U. Quais são as quantidades? Desculpa. Carbono só 1, então é 12 vezes 1. Oxigênio 2. 2 vezes 16. E quanto é que vai dar essas multiplicações? 12 vezes 1 dá 12. 16 vezes 2 dá 32. Então, o somatório aqui vai ser igual a... Vamos lá. 2 com 2, 4. 1 mais 1, 1 mais 3, 4. 44.
Deixa eu pegar aqui mais exemplos para vocês. Vamos lá, sacarose. C6. Não, vou pegar sacarose, não, vou pegar glicose. Só um momento, deixa eu pesquisar aqui rapidinho. C6, H12O6. Aí vocês estão percebendo que eu já estou começando, né, a fazer um movimento diferente aqui, com substâncias um pouco maiores, mas o procedimento é o mesmo, né? Carbono a gente já usou anteriormente, viu que é 12. Hidrogênio, que também está aqui, é 1. E oxigênio, a gente usou novamente, é 16. A gente usa tanto alguns elementos com frequência que a gente acaba decorando. De acordo com a fórmula, eu tenho 6 átomos de carbono, então é 12 vezes 6. Hidrogênio, 12, então é 1 vezes 12. E oxigênio, 6, que no caso é 6 vezes 16. Vamos agora fazer as contas que restam. Vamos lá. 12 vezes 6. 12 vezes 6. 6 vezes 2 dá 12. Vai 1. 6 vezes 1. 6. Mais 1 que subiu. 7. Então aqui dá 72. Mais. Botei com a cor que não deveria. Mais 1 vezes 12. 12. Agora 6 vezes 16. Vamos lá. 6 vezes 6 dá 36. 6 vezes 6 é 36. Vai, sobe 3. 6 vezes 3 dá 18. Não, desculpa. 6 vezes 1 dá 6. Mais 3 dá 96. Então, significa dizer que aqui é 96. Quando eu somar tudo aqui, 2 com 2 dá 4, com 6 dá 10, vai 1. 7 com 1, 8, com outro 1, 9. 9 com 9, 18. Então, a massa molecular da sacarose é igual a 180 U, tá? Deixa eu pegar aqui mais um exemplo com outro elemento. Vamos agora usar o carbonato, o sulfato de ferro, FeSO4. Sulfato de ferro, FeSO4. Bem, aqui eu tenho 3 elementos diferentes. Eu tenho ferro, tenho enxofre e tenho o oxigênio. Ferro, de acordo com a tabela periódica, tem massa igual a 55,845. Porém, quando a gente faz o arredondamento, a gente diz que é igual a 56 U. Enxofre, a gente já viu anteriormente, a gente usou, não foi aqui, 32 U. E oxigênio, 16 U. Vamos para as quantidades? Ferro só tem um átomo. Enxofre também. Oxigênio são 4. Então agora é só multiplicar pelas quantidades. 56 vezes 1 dá 56. 32 vezes 1 dá 32. 18 vezes 4. 18 vezes 8 vezes 4 dá 32. Deixa eu só confirmar aqui. Não sou a máquina. Dá 32. Sobe 3. 4 vezes 1 dá 4. Mais 3 dá 72. Então aqui dá 72. Quando a gente soma tudo, 72. 6 com 2 dá 8, com 2, 10. Vai 1. 5 com 1, 6. 6 com 3, 9. 9 com 7 vai dar 16. Então,
a massa molecular dessa substância é igual a 160 U, unidade de massa atômica, tá? Bem, a gente vai ter alguns exercícios envolvendo massa molecular que vão estar ligados com outro conceito importante da química, que é o conceito de... Opa, deixa eu virar aqui a página. Conceito chamado de mol. Vocês lembram que quando a gente fez lá aqueles exemplos, onde, por exemplo, a gente colocava a equação química, né? Eu dizia para vocês que esses números que vinham antes da fórmula, a gente chama de coeficiente, né? E esses coeficientes, a gente viu que aqui no caso é 2, aqui também é 2 e aqui é 1, né? Eu disse a vocês que esses números, eles indicam quantidade em mol, né? E esse conceito de mol, ele é um pouco abstrato, porque é uma forma de medir que só é usada na química, porque na química a gente não está interessado em saber massa, volume ou densidade, a gente quer saber quanto de matéria esteve envolvido no processo de transformação. Então, quando a gente fala de mol, a gente está falando de uma unidade de medida referente à quantidade de matéria, né? Unidade de medida referente à quantidade de matéria. Para que a gente possa entender bem o que é o mol, a gente precisa fazer uma analogia, né? Primeiro que um mol de qualquer substância vai ter a mesma quantidade de átomos. E qual a quantidade referente a um mol? Um mol de qualquer substância vai ter 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. E não, a gente não vai trabalhar com esse dado aqui. Mas só para vocês entenderem a lógica disso tudo, eu preciso falar, né? Um mol de qualquer substância vai ter a mesma quantidade de átomos. Só que fazendo um paralelo com isso, vamos pensar o seguinte. No nosso dia a dia, a gente está acostumado a trabalhar com dúzia. Uma dúzia tem 12 unidades. Não é isso? Se a gente parar para pensar, a gente pode fazer uma comparação entre essas duas medidas, né? Entre mol e dúzia. E ao mesmo tempo pensar o seguinte, que uma dúzia de banana tem uma massa diferente de uma dúzia de acerola. É verdade? Porque banana e acerola, além de terem tamanhos diferentes, vão gerar massas diferentes, né? E onde eu quero chegar com isso? Dizer que um mol de diferentes substâncias tem diferentes massas. E como é que eu vou saber qual é a quantidade presente em um mol de uma substância? Em poucas palavras, a gente pode fazer algumas relações, né? A gente pode fazer uma comparação não, uma simplificação, eu diria para vocês, né? Que a massa em gramas presente em um mol é exatamente igual à massa molecular da substância, né? Deixa eu só voltar aqui para mostrar uma coisa a vocês. Vamos pegar aqui, por exemplo, o metano, CH4, né?
eu digo que a massa molecular do metano é 16U. Ou seja, um mol de metano vai ter exatamente 16 gramas. Porque quando a gente vai trocar o U por G. Porque a gente pode fazer essa generalização aqui dizendo que a massa presente em gramas em um mol de substância é exatamente igual à massa molecular da substância. Aí você pergunta, se for 2 mols, vai ser proporcional. 2 mols vai ser o dobro. No caso, ao invés de ser 16, vai ser 32. 3 mols, 3 vezes 16 e assim sucessivamente, tá? Outro exemplo que eu posso pegar aqui, o CO2, gás carbônico, tem massa molecular de 44. Então, se o CO2 tem massa de 44U, significa dizer, ou seja, 1 mol de CO2 é igual a 44 gramas. E a gente vai usar isso muito em diferentes assuntos ao decorrer desse ano, tá? E sempre que vocês precisarem, vocês retomem para esse vídeo. O que significa dizer que, se eu quiser saber quanto um mol de uma substância vale, eu preciso fazer esse procedimento que eu fiz aqui anteriormente, né? Ou eu posso recorrer a outra forma de medida, que é a chamada massa molar. E o que seria a massa molar? A massa presente em 1 mol, tá? Muitas vezes a prova do Enem vai trazer isso para vocês, a massa molar da substância. E quando vocês olharem para ela, vocês têm que entender que a massa é referente a 1 mol. Por exemplo, eu poderia escrever que o metano tem massa molar de 16 gramas por mol. E o gás carbônico tem massa molar de 44 gramas por mol. O que significa dizer por mol? Significa dizer que a cada 1 mol, a massa presente é 16 gramas. No caso do gás carbônico, a cada 1 mol, a massa presente é de 44 gramas. Na próxima semana, eu vou colocar para vocês exercícios envolvendo tanto o conceito de massa molar, quanto o conceito de mol, quanto o conceito de cálculos químicos, de massa molecular, tá? Para que a gente possa fazer alguns exercícios e entender isso. E eu peço que vocês anotem no caderno de vocês os exercícios, os exemplos, para que vocês possam estudar depois, tá bom? Por hoje é só, e a gente se encontra em breve. Até mais!